Fala comigo! Hoje o nosso Fala Comigo é um Fala Comigo especial. Nós vamos falar sobre cultura, falar sobre história de vida. Ele, para mim, é um grande amigo, cara que eu conheço de longa data, é um batalhador, um cara que merece todo o respeito e principalmente conquistou o espaço dele para que hoje se tornasse uma grande referência como secretário aqui na cidade de Maracaju. Para mim, é um dos melhores secretários que nós temos hoje na administração e para mim é uma honra receber ele aqui. Ele está devendo uma visita para nós lá no nosso programa de rádio, que acontece toda sexta-feira, das 9 às 10 na Rádio Cidade, e você é o nosso principal convidado. Fala comigo na Rádio Cidade e hoje o bate-papo aqui com o nosso Rafael Fernandes Jara. Seja bem-vindo, Rafa. Obrigado, meu amigo Robert, por esse convite, por estar aqui, né? É muito importante. Na verdade, realmente estava te devendo essa visita, estou devendo a visita, né? Mas hoje estou aqui cumprindo com a demanda. Rafa, me fala, eu sempre brinco que é o melhor secretário de cultura da história de Maracaju. Mas antes de ser secretário, quem que é o Rafael? Conta um pouquinho dessa história de vida. Nossa, agora passou um filme na cabeça, né? Na verdade, Rafael, é aquilo que você disse, a gente busca, né, pelos nossos ideais desde sempre, quando a gente entende ali pela adolescência, pela juventude, e eu acho que para mim é a experiência de vida, né? Todos os dias eu aprendo um pouco, já passei por várias experiências, né, na vida, eu trabalho desde meus 11 anos de idade. Trabalhei como cabeleireiro, meu primeiro curso técnico foi de cabeleireiro, através disso montei o meu próprio salão. Depois disso voltei para a área da educação, fui fazer faculdade, fui buscar o crescimento profissional nessa área e é algo muito que cresceu bastante para mim, né? Ser professor, lecionar, foi algo que veio a calhar muito na minha vida pessoal e profissional, né? E essas experiências que a gente adquire lá desde os 11 anos de idade, né? Mas como trabalhar aos 11 anos de idade, né? Ah, mas era menor, isso, aquilo, mas é um aprendizado de vida, né? E eu carrego isso comigo até hoje. Depois disso, foi no qual eu me formei, fui lecionar, né? Fui dar aula, trabalhar na área da educação, trabalhei em projetos também em relação à educação ali, em tempo integral, na Escola Municipal João Pedro Fernandes. Depois disso, recebi a oportunidade de estar trabalhando na sede, na questão do Projovem Urbano, né, que na época era na Escola Manuel Ferreira de Lima, né? Então, assim, uma base de conhecimentos que a gente adquire, né? E vai até hoje se aprimorando nisso, né? No entanto que você trabalhar numa sala de aula com 40, 50 alunos de ensino médio e hoje está à frente de uma pasta não mais ou menos importante, mas igual às demais dentro do município, que é a Secretaria Municipal de Cultura, onde eu me especializei em relação a isso também. Fiz a graduação de Gestão Pública, fiz pós-graduação em Gestão de Cidades e essa semana finalizei a especialização em Gestão Cultural. Então, hoje eu sou pós-graduado em Gestão Cultural também. Show de bola. Fala para mim, quando que foi que a cultura entrou na sua vida? Foi antes da secretaria? Você teve algum contato antes? Como que foi isso aí? A princípio, a cultura já existia, né? Existe dentro de nós um pouco, né? De cada um de nós. Mas despertar mesmo a questão cultural foi quando eu assumi, então, na época, em 2021, como diretor de cultura, convidado pelo nosso prefeito Marcos Caldeirão, pelo nosso vice-prefeito Maurão, de assumir essa grande responsabilidade, né, de gerir a cultura do nosso município. Mas levou a ter mais um gosto a mais, né? Então, assim, a cultura hoje, para mim, no entanto que eu fui me especializar na questão da gestão em cultura, de ações, evento, organizacional. Então, para mim, hoje eu vivo intensamente mais a cultura na minha vida profissional e pessoal. A gente viu uma grande evolução nesses últimos anos, principalmente na gestão do Marcos, como primeiro diretor de cultura e depois secretaria de cultura.
onde a gente viu o apoio para os artistas locais, teve a questão da feira, apoio para eventos como Festa da Linguiça, entre outras ações. Como que você vê essa situação olhando lá para trás e o que nós estamos vivendo hoje? Eu costumo dizer que a cultura, ela tem um marco histórico dentro do município e sempre coloco isso nos meus discursos, que a cultura ela não é só show, festa e evento. A cultura ela vai muito além disso. Ela é a arte, ela é a dança, é a questão do histórico do patrimônio cultural do nosso município. Prova disso o nosso museu, que hoje está seguindo aí para a fase de finalização de restauro de patrimônio histórico cultural dentro do nosso município, né? A organização em si que vai muito além das nossas oficinas que nós ofertamos hoje através da Coordenadoria de Cultura, oficinas essas que cresceu dentro do município, que antes existiam-se as oficinas, mas num número menor, com um quantitativo menor de atendimentos. Hoje nós temos um atendimento maior, com mais oficinas, atendemos aí a mais um pouco de 500 crianças. Então, assim, para mim, isso é um marco já dentro da questão cultural do nosso município. Como que surgiu a oportunidade de se tornar o primeiro secretário de Cultura de Maracaju? A princípio, como você mesmo disse lá no início da nossa fala, quando nós iniciamos era a direção de cultura e o nosso prefeito ele sempre deu essa autonomia de trabalho, tanto no âmbito ali da gestão, né, quanto no geral para todos os seus secretários. E naquele momento ele também entendeu através, junto com vocês, naquele momento que a gente estava ali, de se criar a Secretaria Municipal de Cultura pelas demandas, pela liberdade e autonomia de trabalho na captação de recursos, e fazer esse desenvolvimento todo, né? Então foi muito bacana esse entendimento tanto dele quanto do legislativo. E você nessa época estava, né, presidente, e eu acredito que foi muito importante e marcou a história da cultura do município, trazendo a criação junto da Secretaria Municipal de Cultura. Uma das leis que a gente aprovou foi a questão do artista de valor, onde a gente apoia aí essa questão tanto dos nossos músicos, mas pintores, escritores e tudo mais, inclusive criando incentivo. E um dos incentivos que a gente está vendo hoje por parte da Secretaria de Cultura são recursos federais, né? E aí a gente vê toda essa estruturação que teve para a secretaria para que pudesse desenvolver esses trabalhos e buscar esses recursos que vão além de Maracaju. Qual que foi o maior desafio para você nessa construção de forma estrutural da secretaria do zero, Rafa? Quando nós assumimos a gestão na época, então Fundação de Cultura do município, existia sim todo um aprendizado, porque eu falo que quando nós assumimos uma gestão, a gente pega muitas coisas caminhando, mas também a gente tem que iniciar muitas coisas do zero, né? E eu nunca vou me esquecer a minha primeira visita à Fundação de Cultura do Estado, na época então presidida pelo Cegonha, e eu cheguei lá e falei para ele assim, eu vim aqui porque eu quero aprender de qual forma a gente pode ser parceiros, né? Que forma que a Fundação de Cultura do Estado pode trabalhar a cultura dentro do município, a gestão municipalista. E foi muito bacana porque abriu muitas portas, né, através da Fundação de Cultura do Estado, de aprendizado, de capacitação, de organização. E através disso eu pude trazer isso para somar dentro do município, para fazer a transformação de fundação para a Secretaria Municipal de Cultura, onde também a gente pôde organizar os setores, como as bibliotecas, o museu, a questão da coordenadoria de cultura, né, e várias outras atividades que a Secretaria passou a desenvolver. E uma das questões foi a questão do recurso federal, que é o recurso que hoje a gente tem captado até em 5 ciclos, né? A gente conseguiu captar R$ 1.405.000
no recurso federal da Lei Aldir Blanc, que foi dividido, fracionado em 5 ciclos, e cada ciclo é anual. Dentro desses ciclos, a gente recebe em torno de 300, 350 mil para estar trabalhando tanto na parte de captações através de editais, quanto de investimentos cultural através do recurso. Como que você define hoje a identidade cultural de Maracaju? Porque a gente tem, assim, ó, vamos lá. A gente tem uma história com Deli Delinha, nós temos Davi Cardoso, que é daqui, nós temos a Festa da Linguiça, nós temos a exposição. Maracaju é uma cidade centenária, certo? Mas em si, como que você define essa identidade cultural? Porque a gente tem vários povos, né? E várias culturas, mas de forma geral, como que você define essa identidade cultural da nossa cidade? Na verdade, a gente volta naquela questão de que Maracaju historicamente um patrimônio histórico-cultural dos descendentes que aqui habitaram e fizeram como que eu vou dizer, a palavra fugiu agora, né? Fez o crescimento do município, criou-se um município através do João Pedro Fernandes. Eu acredito que essas famílias que aqui habitam, né, até hoje, mas que têm de certa forma a história dos seus familiares, dos seus antepassados, e que culturalmente isso hoje é mais alencado e valorizado, entendeu? Dentro, por exemplo, do nosso Museu de Tecnologia Regional de Maracaju, Ana Teresa de Lima Alves, nós temos história lá do crescimento do nosso município, dos familiares que aqui habitam e que fizeram junto a construção de hoje de todo o município, né? E às vezes isso não era tão ressaltado. Então, historicamente falando, as tradições, né, culturais, tanto a parte gaúcha, tanto os holandeses e várias outras famílias, outras culturas, os paraguaios que passaram por aqui e estão até aqui nesse momento. Então, assim, a cultura é além disso, né? E a identidade hoje cultural do nosso município, a gente tem as nossas tradições, né? Como você mesmo pontuou agora, a questão da Festa da Linguiça, que é algo turístico, né? E cultural dentro do nosso município, uma festa muito bem valorizada. A Expomara, que é a maior feira agropecuária, né, do estado. Nós temos também a questão da Festa do Milho, que também é algo tradicional dentro do nosso município há 7 anos, acho que esse ano é a 7ª Festa do Milho que acontece. Nós também temos o Laço Comprido, que teve agora por esses dias, né? Então, assim, tradições, cultura, onde a gente busca essa junção. E a identidade, que muitas vezes a gente se fala, não só desses eventos, mas também da questão do nosso grande mascote, né? Que é o papagaio, que simboliza ali na entrada do nosso município, da Figueira, e que traz uma história por trás de tudo isso, né? Um significado muito bacana para o nosso município. Às vezes, muita gente fala que a nossa cultura não é valorizada, e a gente tem visto você à frente da secretaria, de alguma maneira, sempre tem dado espaço para qualquer pessoa, de alguma forma, ter essa manifestação cultural e alguma coisa. Mas como que a gente pode ir além disso, Rafa? Como que a gente tem que olhar e pensar futuro para essa cultura que a gente está desenvolvendo hoje, para que a gente possa garantir essas conquistas que nós já temos e que, independente de você estar lá à frente ou não, possa dar continuidade visando esse futuro de Maracaju? Eu costumo dizer o seguinte, cargos são passageiros na vida da gente, né? Principalmente na minha. Hoje eu estou secretário de Cultura do nosso município e a gente traz esse legado através da administração do nosso prefeito, do seu Marcos, do seu Mauro, e com certeza isso vai ficar marcado na história de Maracaju, né? A cultura alavancou, né? Prova disso foi o nosso belíssimo centro cultural que hoje nós temos ali, que é palco de atrações culturais, onde tem grandes eventos, que há 13 anos ficou estacionada aquela obra e que a gente
dentro da possibilidade, com recurso próprio, o nosso prefeito investiu ali o recurso para que aquele prédio pudesse ter vida, né? E hoje ele realmente tem vida, né? Onde também é a sede administrativa da Secretaria Municipal de Cultura, então eu acho que vai muito além disso, né? Da questão dos prédios que hoje nós temos como o museu que está sendo restaurado, mas das atividades culturais, das oportunidades que foram abertas, né, do credenciamento de artista musical, de forma que isso foi conduzido de uma forma bacana, né, onde a gente pôde dar oportunidade não só para um ou dois artistas, mas para aqueles que se credenciaram, fizeram um cadastro de artista dentro do município, que também hoje existe esse cadastro, não só para artista musical, mas para artistas da área cultural, né, seja um artista plástico, seja um artista artesão, enfim, denominamos várias qualidades e posicionamos isso ali, né? E fora a questão de que as oficinas culturais, esse crescimento das oficinas culturais, as parcerias que nós buscamos através disso, a coordenadoria de cultura, ela veio para abranger, para a cultura chegar até a ponta. No entanto, que hoje nós temos a cultura no bairro, né, onde a gente atende as nossas crianças, os nossos adolescentes, com 10 oficinas, né, e através dessas oficinas da arte, da música, da dança, a gente consegue transformar vidas, né, e isso é importante. O que a gente pode esperar aí? Tem algum projeto que você está aí pensando para o futuro? Algo especial que está aí na forma, que você pode estar dividindo com a gente aí, olhando esses próximos anos da nossa cidade? Porque a gente vê realmente, a gente vê hoje o balé sendo uma referência, nós temos as aulas de bateria, temos as aulas com a irmã Diva, temos N fatores e várias ações culturais da nossa cidade de Maracaju. Mas existe algum outro projeto especial que você sente no seu coração que ainda não conseguiu colocar em prática e que você acredita que dá para se tornar uma referência aí? A princípio, hoje nós estamos trabalhando para isso, né? Construindo esses novos projetos do segundo semestre, principalmente. A banda Dona Fé Fernandes é uma banda já que existe há muitos anos dentro do nosso município, coordenado pelo nosso instrutor Elísio, e que vem desempenhando um grande trabalho com as nossas crianças, e a gente investiu aí através do recurso da Aldir Blanc para aquisição de novos instrumentos, fardamento. Acredito que logo a gente consiga colocar isso em prática, né, com os nossos alunos, e a alegria deles, né, em poder ter um novo fardamento, que há mais de 10, 11 anos eles não tinham isso, e a gente construiu isso e conseguiu a captação desse recurso para poder direcionar para as nossas crianças e adolescentes da banda, né, das pessoas que ali fazem parte. E a banda é um projeto que já existia e que a gente pretende ainda mais dar vida, né, para esse projeto, não só da banda, mas para todas as oficinas, como você mesmo citou, o balé, o violão, o teclado, a flauta, o karatê, o violino, a questão da bateria. Hoje nós temos o acordeon, que está sendo posicionado lá dentro da Coordenadoria de Cultura, que está fazendo um sucesso com as nossas crianças. E detalhe, é algo que a gente conseguiu abranger. Vista Alegre, por exemplo, que é o nosso distrito, a gente trabalha também as nossas oficinas culturais lá em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social, através da Leis, a nossa secretária, e isso é muito importante, a gente poder levar até a ponta a cultura, a gente fazer ações que são desenvolvidas dentro do nosso município, chegar também nos distritos e na zona rural. Então esse é um dos projetos que a gente ainda pretende colocar em prática de uma forma mais tranquila, mais objetiva, e que a gente consiga levar até mesmo na questão dos nossos parceiros, né? Eu sou muito fã desse elo entre a educação, entre o esporte, entre o social e a cultura, porque eu acredito que isso impacta muito de forma positiva a vida das pessoas e transforma a vida. Você pega uma criança lá que às vezes
não tem condições financeiras e tal, hoje pode fazer uma aula de balé, pode fazer uma aula de violino, pode fazer uma aula de violão, totalmente gratuito. Como que você acha que isso impacta de forma positiva na vida das pessoas? Porque, assim, querendo ou não, todo esse envolvimento, toda essa construção, a gente vê realmente um futuro melhor para a cidade através não só do esporte, da educação, mas também da cultura. Cultura. Quando, voltando um pouquinho lá atrás, quando nós iniciamos a gestão, existia-se algumas oficinas que funcionavam, mas que eram em lugares específicos. E foi quando a gente definiu que a gente atenderia em polos, né? Que até no caso você também esteve como parceiro e está parceiro, né? Dos polos que a gente atenderia as nossas oficinas. E quando a gente definiu isso, a gente pensou exatamente nisso, no social, não só na questão social, mas em levar a cultura até a ponta nesse sentido para o atendimento, seja numa oficina de violão, seja numa oficina de balé, seja numa oficina de bateria. E naquele momento, eu lembro que eu falei bem assim, ó, não existe a resposta não para a vaga. Nós vamos se organizar e vamos atender. E foi o que aconteceu. No entanto, que hoje nós temos mais de 200 bailarinas, né? Que participam ali da oficina. Naquela época, se eu não me engano, tinha 50 ou 60, eu não me recordo muito bem agora. Hoje falta o professor. E hoje falta o profissional, né? Tipo, para ajudar no atendimento das nossas bailarinas. E naquele momento também não existia esse número maior de atendimentos que nós temos hoje dentro do município com as oficinas culturais, que hoje nós temos mais de 500 crianças que são atendidas, somando todos os polos, quanto Maracaju e Vista Alegre, né? E Vista Alegre também. Vista Alegre a gente tem hoje, vai ter o ponto lá, um polo, além da Mirim, que é um serviço de convivência em parceria com a assistência social, a gente vai ter a antiga escola Júlio Miller Polo como um polo das nossas oficinas, das nossas atividades culturais. Então, isso já é também um avanço e a gente poder chegar até o ponto. Qual que é o maior desafio hoje para você, Rafa, como secretário, para fortalecer a cultura da nossa cidade? Eu costumo dizer que entra ano e sai ano, né? Esse é o nosso... já estamos aí para o 6º ano de gestão, né? Que eu estou à frente da pasta de cultura. E para mim o maior desafio hoje é sempre buscar o melhor, né? Porque às vezes para mim pode não ser de certa forma eu achar, não, tá faltando isso, não, preciso melhorar isso. Sempre eu estou me cobrando nisso, mas que de certa forma eu sei que a gente sempre faz o melhor, a gente sempre busca o melhor para as nossas crianças, para a população em geral nesse sentido. E para mim o desafio é você sempre estar em melhoria, né? E não que a gente não possa, mas se a gente não buscar, a gente não tem. Então eu sempre busco isso, me capacitar minha equipe para melhor atender a população e buscar um entendimento que a cultura ela vai muito além de só festa, e sim em outros âmbitos e ações que a gente desenvolve. Rafa, e o Rafael, de um modo geral? O que tem de planos, futuro, sonhos que ainda a gente pode ver aí você realizando? Como eu disse naquele momento, hoje o Rafael é um cara que buscou especialização na área que trabalha, né, que é a gestão cultural do município, mas principalmente na questão pessoal, né, o crescimento. Como eu disse, a gente cresce todos os dias, aprende todos os dias. Esse crescimento profissional para mim é muito válido. Eu aprendo constantemente com a minha equipe, com as pessoas, com as críticas construtivas. A gente sempre está aberto, né? Eu sempre fui um cara que tive essa tranquilidade em receber as pessoas, em conversar e trocar ideias com as pessoas, e eu tenho certeza que isso vem fortalecendo muito na minha vida pessoal. E eu sei, né, como eu acabei de citar, cargos são passageiros na vida da gente, mas a maneira que a gente trata as pessoas e trabalha isso são as portas do futuro.
Então eu tenho certeza que isso eu tenho comigo. Profissionalmente, como eu disse, eu lecionei por 9 anos, né, na escola, na sala de aula. Gosto muito disso também, mas o futuro a Deus pertence, e eu acredito que através desse trabalho que eu venho desenvolvendo possa abrir outras portas futuramente para que eu continue trabalhando, seja na área cultural, seja na área da educação, mas é a forma que a gente conduz ao longo desse tempo, e eu sei que quando chegar o momento, tudo acontece. Rafa, eu queria que você olhasse para essa câmera aqui, ó, essa aqui, e pensasse naquele jovem lá que quer seguir na área de cultura. Porque normalmente quando um pai recebe lá o filho e fala, pai, eu quero ser músico, quero ser artista, às vezes ele não vai ter esse apoio, às vezes, por parte da família. Só que a gente está vivendo um momento diferente hoje, cultural, dentro de Maracaju, não só em Maracaju, mas a nível de estado, onde a gente viu realmente o governo do estado sendo um grande parceiro dos municípios. Uma prova disso é esse investimento que Maracaju recebeu em todos esses anos dentro da Festa da Linguiça, não diferente. A gente teve lá agora esses dias visitando a obra do museu, entendeu? Que é um recurso estadual, que começou na gestão do Reinaldo e o Rieder que vai estar entregando, mostrando que eu acho que quando o cara valoriza o passado, ele sabe que o futuro vai ser promissor, porque a gente tem que respeitar quem construiu a história de Maracaju, mas também tem que pensar nesse futuro que a gente quer crescer. Olhando para esse futuro, para esse jovem, que conselho você daria para eles olhando aqui para essa câmera? Eu vou retroceder a fita, né? A minha memória, agora você falando, passou um filme de novo. Quando eu iniciei na minha vida profissional, lá atrás, um menino de 11 anos, trabalhar, eu aprendi naquele caminhar, né? E uma das caminhadas foram que eu fui estagiário, inclusive, no município, fazia o projeto Ação Jovem na época, e apesar de não ter muitas como é que fala? Aptidão em relação à música, à dança, mas aprendi muito com isso. Na época a nossa coordenadora era Antônia Flores, e inclusive a Pâmela já trabalhava e atuava na dança na época. Eu falo para ela que passa um filme, né? Hoje ela é profissional que atende a nossa secretaria, estou gestor lá, e assim, que não desistam dos seus sonhos, porque eu acredito que quando a gente quer, a gente busca. E você jovem, você adolescente que hoje está aí iniciando a vida, que é o início, né? Eu falo assim, a gente nasce, cresce, amadurece, e então através disso, não desistam dos seus sonhos, estudem. Eu acho que o estudo, ele agrega e faz muito acontecer, mas a forma de que você usa isso, a forma de você valorizar aquilo que você tem, seja a sua família, seja a oportunidade, e as oportunidades, elas vêm. Então a gente tem que abraçar e seguir de uma forma de aprendizado de todos os dias. Rafa, o que significa cultura para você? A cultura como eu disse, ela vai muito além de ser só festa. E eu aprendi muito sobre isso. A cultura, ela é a arte, é a dança, é o olhar das crianças numa apresentação de um teatro, de uma apresentação ali, de poder assistir aquela atuação, né? Aqui hoje nós temos uma cultura muito forte da música sertaneja, dos nossos alunos também gostar disso, né? Nossas crianças, nossos jovens, mas vai muito além disso. A cultura para mim é você ter dentro de si o crescimento histórico, a história de vida, a história de criação. Então, assim, pelo patrimônio histórico-cultural de dentro de nós, do nosso município, da nossa família, eu acho que isso sim é você valorizar, além disso, a cultura dentro de nós. Para encerrar, Rafa, eu queria que você completasse a frase
Maracaju é cultura por quê? Maracaju é cultura por nós termos uma cidade pujante, acolhedora e ser uma terra fértil. Show de bola! Eu hoje tive o privilégio de falar com um cara que eu sou fã, é um cara que eu admiro como profissional, como pessoa, pela sua história de vida. Quando eu falo que para mim um dos melhores secretários que nós temos na atual administração não é da boca para fora, porque realmente a gente vê o seu empenho, a sua dedicação em fazer essa diferença pela cultura da nossa cidade de Maracaju. Eu quero que Deus continue te abençoando muito, te iluminando, que te dê essa sabedoria, essa paciência que você tem para lidar com as coisas, porque isso é importante e esse é um grande diferencial que você tem nesse coração, que eu sei que você tem um baita de um coração. E que essa cultura que transforma a vida das pessoas, que transforma a vida dessas crianças, que constrói o futuro da nossa cidade de Maracaju, desde a cultura dos nossos mais de 100 anos de Maracaju até os dias de hoje, possa fazer essa conexão com esse futuro que a gente almeja, onde realmente passa pela vida de todo mundo, e em especial de quem constrói essa história dessa cidade tão abençoada e maravilhosa que a gente mora. Um forte abraço, que Deus te abençoe e não esqueça, toda sexta-feira, das 9 às 10, fala comigo na Rádio Cidade. Próxima sexta-feira é com o Rafa. Forte abraço, Deus abençoe!